você já deve ter visto aqui no canal nossos vídeos sobre esses novos switches da Avato. Nós temos de um canal, 2 canais, 3 canais. Nesse vídeo nós vamos mostrar como é feita uma ligação física paralela com um desses switches. Nesse vídeo nós vamos falar do paralelo físico e como é que a gente pode utilizar um dispositivo como esse aqui da Avato, por exemplo, né? Mas isso vale para qualquer dispositivo similar, qualquer switch desse tipo aqui vai poder ser ligado numa ligação física paralela da forma que a gente vai mostrar aqui. Bom, o que é uma ligação paralela? É aquela que eu posso controlar o mesmo circuito, né? Por 2 ou mais interruptores diferentes. Aqui eu tenho 2 interruptores chamados three-way, que ficam nas pontas desse circuito paralelo, e eu posso ter no meio interruptores intermediários. Se você não viu, nós temos aí, né, no canal vídeos sobre interruptores paralelos, interruptores intermediários. Estou deixando os cards aí para você dar uma olhadinha. Mas basicamente o que ocorre na ligação paralela é eu ter na caixinha de uma das pontas o retorno da lâmpada. Então a lâmpada está sendo alimentada por esse fio amarelo aqui, que sai desse interruptor, né, e fecha o circuito aqui, levando a fase para ela, e ela já está ligada diretamente no neutro. Se eu tiver numa ligação 220 fase-fase, eu vou estar recebendo uma fase, está passando por aqui, e a outra fase está indo direto também para a lâmpada. A não ser que eu utilize interruptores bipolares. Interruptores bipolares, eles cortam as duas fases. Eu tenho um vídeo também sobre eles, bipolares e bipolares paralelos. Estou deixando os cards aí para você dar uma olhadinha. Bom, vamos então entender como funciona essa ligação e na sequência ver como é que a gente vai automatizar utilizando esse dispositivo aqui. Mas antes, né, não esquece aí de dar uma olhadinha na descrição do vídeo. Estou deixando o link para a compra desse dispositivo, também para os irmãos dele, para a compra também de conectores desse tipo aqui que a gente usa muito nos vídeos. O pessoal me pergunta, né, onde é que eu compro, onde é que tem. Então o link está aí. E também não esquece, né, deixa seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, deixa suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se para a gente continuar tendo o seu apoio aí para trazer vídeos como esses todas as semanas. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer é desligar aqui o circuito, desligar a energia. Sempre trabalha com energia desligada. E eu vou abrir as duas caixinhas para a gente entender como está sendo feita essa ligação aqui, como é feita a conexão dos interruptores paralelos. Bem, os interruptores ficam nas pontas, então, que a gente pode ter os intermediários no meio. Já deixei o card aí para você entender como funciona o intermediário. Mas os interruptores das pontas são chamados interruptores three-way, porque eles têm 3 conectores. Então vejam, a fase, que é esse vermelho, ela é ligada aqui no conector central desse interruptor. Então o que acontece, né? Ela está alimentando esse interruptor pelo central. A gente sabe que para a lâmpada acender, eu preciso que a fase chegue pelo retorno, né? Então o interruptor, ele tem que fechar o circuito para que essa fase aqui do vermelho chegue nesse fio amarelo aqui. Do outro lado eu tenho o mesmo conjunto aqui, né? Vejam que o amarelo sai do central. Agora, qual a característica desse interruptor? Quando eu movo para um lado, por exemplo, ele vai ligar o central a um desses fios brancos, que são chamados fios de balanço ou fios paralelos, como queiram. Você vai ver aí pessoas chamando de formas diferentes. Se eu movo para o outro lado, ele vai conectar com outro fio branco. Então, olha que interessante. Imagine que ao ligar desse lado aqui, eu estou conectando nesse primeiro, eu estou conectando a fase, que é o vermelho, nesse primeiro fio branco, que vai sair aqui deste lado. Aí quando eu mover esse interruptor de forma que esse lado fique conectado ao central, a lâmpada vai receber o circuito. Quando eu inverto, o que acontece? Eu ligo o central ao outro branco e aí a lâmpada apaga, porque a fase está vindo por essa e não por essa. Aí o que vai acontecer? Quando eu mover aqui desse lado, eu inverto, passa a vir por esse outro fio e ela acende novamente. Por isso que a gente tem esse funcionamento assim, né? Olha, eu mexo em qualquer um deles, eu inverto por qual fio está passando a fase. A hora que eu mexo aqui, eu pego o fio certo. Se eu inverto aqui, estou no fio errado, mexo aqui, eu jogo para o outro fio, ela acende novamente. Então é assim que funciona
E o interruptor intermediário, que fica aqui no meio, ele vai fazer essa troca também de fios, como você vai ver no vídeo que eu deixei o card aí. Bom, e como é que a gente faz então para automatizar isso aqui, né? Como é que eu vou fazer com que esse interruptor funcione com esse conjunto? Bem, a gente tem um esquema aí no vídeo, tá? Um esqueminha de ligação. A ligação, na verdade, para todos esses switches vai funcionar dessa forma. Eu vou ligar o central de um interruptor aqui no S1, que é um dos polos, né? Um dos conectores do interruptor, e o outro central ao outro conector do interruptor, que no caso desse dispositivo aqui é a fase. Bom, o que vai acabar acontecendo aqui, né? Vai acabar acontecendo que eu vou ter todo o controle da lâmpada, do circuito, por esse dispositivo, porque o retorno da lâmpada vai ser ligado aqui, né? E a fase também vai ser alimentada por aqui. Então, na verdade, quem vai controlar a lâmpada passa a ser esse dispositivo. Fase e retorno saem dele, né, para a lâmpada. E eu vou precisar do neutro também, porque é um dispositivo com neutro requerido. Eu vou deixar o card da configuração desse modelo aqui. Eu tenho um vídeo com ele, onde a gente faz o pareamento, a configuração, então você vai entender como ele funciona e quais são as conexões. Então eu vou ligar o neutro aqui, vou ligar a fase aqui e vou ligar o retorno da lâmpada nele. Então ele vai ser responsável por controlar a lâmpada, não são mais os interruptores. E daí eu vou ligar os interruptores da forma que eu falei, para controlar o dispositivo e não mais a lâmpada. Então vamos fazer essas conexões e a gente explica ao final delas novamente. Mas dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha no card que eu deixei para você entender como é feito o pareamento desse dispositivo, quais são as conexões, como ele funciona, tudo em detalhes. E outra coisa importante, né? Se você tiver numa conexão 220 fase-fase, você pode usar no lugar do neutro a fase que vai direto para a lâmpada, que é essa fase que está indo direto aqui, você pode usar no lugar do neutro, não tem problema nenhum, ele vai funcionar da mesma forma, porque esse é um dispositivo que funciona até 240 volts, ele funciona de 100 a 240 volts. Bom, vamos fazer as conexões então. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer é soltar a fase que entra aqui nesse interruptor, deixar ele de lado. Notem que esses cabos de balanço, né, que são esses brancos que ligam os dois interruptores, vão continuar da forma que eles estavam, a gente não mexe neles, tá? Então eu vou conectar aqui a fase no L do meu dispositivo, entrada de fase. Vou precisar do neutro, né? Como já expliquei, esse é um dispositivo, se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha no primeiro vídeo que eu fiz com ele. Então já vou ligar aqui no barramento lá, né, no meu circuito. Vou trazer um neutro para ele. Lembrando, né, se for 220 fase-fase, você vai trazer a outra fase. Tá aqui, vai entrar também na caixinha. Você precisa, para fazer paralelo físico, de alguns fios adicionais, além do neutro ou da segunda fase, nesse caso aqui. Você vai precisar também de um outro fio junto aos cabos de balanço, para trazer o conector central desse dispositivo para cá, né? Outra coisa que a gente tem que fazer também é ligar agora o retorno da lâmpada também no dispositivo. Lembre-se que é ele que vai controlar a lâmpada, né? Então ele já está recebendo aqui fase e neutro e vai receber aqui também a saída da lâmpada. Nós podemos testar agora, ver se ele já está controlando a lâmpada. Eu vou ligar a eletricidade aqui, esperar ele entrar no ar, né? Ele é um dispositivo Wi-Fi. Então aqui no Smart Life, olha aqui. Eu já tenho, né, o controle da lâmpada por ele. Perfeito, né? Então está funcionando direitinho. Vou desligar novamente a energia para continuar mexendo. Bem, então ele funcionando, os interruptores ainda não funcionam. Eles estão desligados aqui, eles estão ligados somente entre eles por esses cabos de balanço. O que eu preciso fazer? Ligar esse central ao S1 ou à fase, né? Porque é onde fecha o interruptor, e ligar esse central ao S1 ou à fase. Então o que eu vou fazer? Eu vou precisar aqui derivar, na verdade, essa fase que eu liguei aqui, né, no L, porque ela vai também para o interruptor. Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar a fase aqui, olha. Vou pegar um dos fios aqui
Aliás, vou precisar de um fio adicional, né? Para ligar aqui no central do interruptor. Então, um deles, né? Dos adicionais, eu vou ligar aqui a fase. Esse conector aqui de 3 posições, ele na verdade é uma emenda, né? Ele é uma grande emenda aqui, que eu estou pegando o fio que vem da fase, lá da caixa de distribuição, estou dividindo aqui, né? Ele vai entrar parte no dispositivo e vai fazer aqui o fechamento do circuito do interruptor, que é o que esse dispositivo requer, né? Muito bem, esse interruptor está ligado. Agora eu preciso ligar o interruptor do outro lado. E aí que a gente fala que é necessário passar algum fio, né? Então eu vou passar esse fio aqui, que vai ligar o central do outro interruptor ao meu S1. Então esse interruptor aqui, olha, eu posso até fechar, que eu já tenho os 3 fios ligados a ele, né? Então tá aqui. Os 3 fios estão ligados a ele. Agora eu vou entrar aqui com esse fio junto, né? Com os cabos de balanço. Ele vem junto aqui e ele vai ligar no S1, que é o contato do meu interruptor. Vamos revisar as conexões, que você pode ter ficado confuso aí no meio do caminho, né? Então o que eu preciso para ele trabalhar? Fase e neutro. Então fase está chegando aqui, esse vermelho, dessa emenda. E neutro, o azul está vindo direto também aqui do quadro de distribuição. Aí eu tenho, para funcionar a lâmpada, o retorno dela, que é o L1, esse amarelo, então vai para a lâmpada recebe fase direto e recebe pelo amarelo o retorno, perfeito. E agora interruptor. Interruptor nesse esquema aqui, eu deixei o card desse dispositivo para você ver, ele é ligado entre S1 e fase. S1 eu liguei o central desse interruptor aqui. E fase eu liguei o central desse outro por meio dessa emenda aqui, desse conectorzinho que faz a emenda. Então ele está ligado na fase. Bom, antes da gente fechar, vamos testar? Vou ligar aqui, esperar ele voltar ao ar, né? Como é que a gente sabe se ele voltou ao ar? Testando pelo aplicativo, porque ele demora alguns segundos, né? Um Wi-Fi, alguns segundos, o Zigbee um pouco mais rápido para entrar no ar. Já entrou, o aplicativo já está respondendo, né? Vamos testar aqui o interruptor. Foi. E foi. Olha lá. Então tem os interruptores funcionando, né? Da forma paralela aqui, né? Que a gente já tinha visto. E tenho também aplicativo funcionando. E obviamente eu tenho o comando de voz, né? Vamos fechar essa caixinha aqui e a gente faz o teste também com o comando de voz. Eu vou desligar a energia, porque quando a gente fecha a caixinha, pode escapar algum fio. Então você fica observando se não vai escapar nenhum fio. Se escapar, você não corre risco nenhum pelo fato da energia estar desligada. Então não escapou nenhum. Então tá aqui, agora sim. Então vejam, né? Eu tive que adicionar o neutro, porque esse dispositivo requer o neutro. Tive que adicionar um outro fio junto aos cabos de balanço, né? Que eram aqueles 2 branquinhos. Agora eu tenho 3 para ligar no central desse interruptor. Vamos retomar a energia. E agora eu tenho, então, funcionando pelos interruptores de forma paralela. Então imagina, eu estou num corredor, estou numa escada, que é o mais comum, né? Vou subir a escada, eu ligo, chego lá em cima, apago. Ah, quero acender a escada pelo aplicativo. Acendo pelo aplicativo, apago pelo aplicativo. Acendo, quando chegar do outro lado apago. Enfim, quero acender por comando de voz, o nome dele é frente. Você vai ver nesse vídeo que eu coloquei o card aí, nós configuramos ele como frente, é o nome que foi dado a ele para os testes. Alexa, acende a frente. Tudo bem. Tá aí, então ele acende por comando de voz, ele apaga também por comando de voz. Alexa, apaga a frente. Tudo bem. Tá aí, então, funcionando. Então vejam, nós fizemos a ligação dele física com paralelos, com interruptores paralelos. Podia haver interruptores intermediários aqui. Eu não preciso fazer nada com eles porque eles permanecem ligados aos 2 cabos de balanço. Só que vejam, eu tive que fazer algumas modificações aqui. Eu tive que trazer um fio a mais, pelo menos, ligando uma caixinha a outra, uma ponta a outra. Aí você vai dizer, se eu não consigo fazer essa conexão física, então
o aconselhado é fazer um paralelo virtual. Paralelo virtual, para a gente fazer, nós vamos precisar de um outro dispositivo, né? Então você vai precisar de 2 dele, um em cada caixinha, e aí você vai fazer a conexão por cenas. Como faz paralelo virtual? Estou deixando um card de um outro vídeo, onde eu fiz vários paralelos virtuais com esse dispositivo, um outro irmão dele de 2 canais e um outro irmão dele de 3 canais. Nós fizemos aqui vários testes com paralelo virtual. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu deixei aí no card. Bem, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Não esquece de deixar o seu like aí nesse vídeo. Deixe também seus comentários, deixe as suas dúvidas e, muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se. É isso que nos ajuda a continuar trazendo novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.